Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o primeiro episódio de uma série que eu vou apelidar carinhosamente de Sessão Nostalgia. Eu nunca falei isso aqui pra vocês, mas o meu pai ele é viciado em jogos. Hoje em dia, obviamente, ele joga alguns jogos no telefone dele, porém quando ele era adolescente ele era extremamente viciado. Tanto que ele já cogitou a ideia de se tornar um criador de jogos, um designer de jogos. E é mais ou menos sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Ah, vamos nessa! Por ele ter essa paixão pelos jogos quando ele era adolescente, ele acabou ganhando um console que é o Super Nintendo. E quando eu nasci, em 2001, a gente tinha esse videogame, então eu joguei vários jogos na versão de cartucho. Pra quem não sabe, o Super Nintendo é esse console aqui, e ele não era com CD, obviamente. Ele era com cartuchos, que estão aparecendo aqui também, que cada jogo era um cartucho diferente. E eu lembro que era muito legal, porque quando o jogo travava, ou simplesmente ele não queria iniciar, a gente tinha que pegar, desligar o videogame, tirar o cartucho e soprar com todo o ar que estava dentro dos nossos pulmões para poder limpar ali, que às vezes ficava cheio de poeira, para o jogo funcionar. E acreditem, ele voltava e funcionava direitinho. É a mesma coisa que pegar e tirar o CD e dar uma limpada, era basicamente isso, só que como não era CD, era cartucho, a gente tinha que soprar para ele poder limpar e a gente poder finalmente jogar o jogo. Pensando nisso, esses dias eu comecei a lembrar dos jogos que eu jogava nessa época junto com meu pai e até junto com o meu irmão, mas meu irmão não chegou a pegar a época do Super Nintendo, ele nasceu em 2006. E eu comecei a lembrar de alguns jogos que a gente acabava jogando e me deu uma sensação muito nostálgica, muito boa. E daí eu pensei, por que não trazer isso para uma série no meu canal? E é exatamente isso que eu estou fazendo hoje. O intuito dessa série é trazer top 5, trazer jogos, filmes, desenhos que eu assistia na minha época de infância e que provavelmente você que está aí assistindo também assistia, e também a gente sentir nostalgia e relembrar a nossa infância, infelizmente não volta mais, né? Só que antes de começar eu gostaria de falar para vocês que esses jogos são da minha infância, porém eles lançaram muito antes de eu nascer. Tem jogos que lançaram 10 anos antes do meu nascimento. E claro, eu fui começar a jogar a partir de uns 4, 5 anos. Então lá por 2003, 2004 foi quando eu realmente joguei esses jogos que eu vou falar agora. Então são jogos da minha infância porque eu jogava na minha infância, não que são jogos da época em que eu era uma criança, ok? Então não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, por favor, vai me ajudar demais. E vamos parar de enrolação, também me sigam nas redes sociais, aqui embaixo. E vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Eu vou começar aqui com um muito nostálgico, que assim, quando eu penso em jogos que eu jogava quando eu era criança, esse vem em primeiríssimo lugar e eu não lembro dos outros, é simplesmente muito destacado. Se tivesse um ranking, esse estaria em primeiro lugar e o segundo lugar estaria em 10º lugar, tão acima que esse tá. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Que é o Super Mario World, que também é conhecido no Japão como Super Mario Bros. E para quem não conhece, ele é um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Nintendo como um título que acompanhava o Super Nintendo, que era o console que eu tinha. Ele foi lançado no Japão em 1990, então tipo 10 anos antes de eu nascer. Faz tempo. E ele foi lançado na América do Norte em 1991. Ele fez um sucesso comercial tão grande que ele é considerado o mais bem vendido da plataforma, com 20 milhões de cópias espalhadas pelo mundo. Assim como os jogos anteriores da série, o roteiro envolve Mario e o irmão Luigi, que atravessam as terras distintas numa jornada para resgatar a princesa Peach, que foi capturada pelo Bowser. No jogo ele tem que viajar por 7 regiões para também restaurar a ordem da Terra dos Dinossauros. Inclusive, uma curiosidade é que o Super Mario World marca a primeira aparição do nosso querido Yoshi. O Super Mario World tem uma sequência chamada Super Mario World 2 Yoshi Island, que tem a mesma ambientação e a mesma jogabilidade do Super Mario, só que ao invés de ele contar a história depois dos acontecimentos do primeiro jogo, o Yoshi Island ele conta a história de muitos anos antes do primeiro jogo, quando o Mario recém era um bebê. Pra vocês verem que o jogo é muito bom, eu joguei ele quando eu tinha, sei lá, 5, 6, no máximo 8 anos eu acho, só que ele lançou muito antes de eu nascer, então tipo, ele é incrível. O próximo jogo ele é muito importante pra mim também, porque eu joguei na mesma época que eu jogava Mario, eu era viciado, joguei com meu irmão depois de uns anos também, quando a gente comprou o emulador do Super Nintendo, tinha esse jogo. Então, tipo, mesmo depois do Super Nintendo ter estragado, eu joguei esse jogo e é simplesmente incrível.
E o nome dele é um pouquinho grande, eu vou ter que ler aqui do telefone porque eu não consegui decorar. Que é Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. Que é o Donkey Kong, eu só chamo de Donkey Kong porque foi o único que eu joguei. É o 3, onde tem a Dixie e o Kiri e o Diddy, são várias personagens. E eu simplesmente sou apaixonado por esse jogo. Ele é um jogo eletrônico desenvolvido pela plataforma Rare e publicado pela Nintendo também para acompanhar o Super Nintendo Entertainment System em 1996. Como vocês já devem ter percebido, ele é o terceiro título da série Donkey Kong Country e ele serve como uma sequência direta ao Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. E ele também foi relançado como um remake para Game Boy Advance em 2005. E para comemorar a derrota do K. Rool no jogo anterior, a Donkey e o Diddy estão indo para uma viagem para conseguir banana em novas terras, mas eles demoram muito para voltar. Logo então, os Kongs descobrem que uma figura misteriosa de nome Chaos, que na verdade é um robô secretamente controlado por K. Rool, que é conhecido como Barão K. Roolenstein nesse jogo, sequestrou os dois. E a Dixie, mais tarde seguida pelo primo Kiri, vai rumo ao Hemisfério Norte para resgatá-los, passando por 48 fases para acabar com K. Rool e o caos. Diferente do segundo jogo, que tem uma ambientação de piratas e tem uma mistura de ficção científica com a jogabilidade do primeiro jogo, o terceiro jogo, que é o que eu jogava, ele é ambientado todo em regiões da Europa. E cara, eu não sabia de muita coisa que eu falei aqui, tipo as coisas da Europa, a história do jogo, porque quando eu era criança eu não percebia a história do jogo. Eu jogava porque eu sabia que tinha que pegar as bananas, que tinha que estourar barril, que tinha que pular em cima das abelhas e tal. E foi algo muito incrível de descobrir, porque eu simplesmente não sabia e eu continuo muito mais viciado do que eu era. O próximo jogo que eu tenho pra falar, a última vez que eu joguei ele foi no Super Nintendo. Eu me arrependo um pouco, mas não foi por culpa minha, eu fui atrás, procurei, mas eu não encontrei esse em específico para algum console ou algum emulador. Eu digo esse em específico porque esse jogo tem várias derivações, várias variações dele mesmo. Inclusive vários emuladores têm outra versão desse, mas não exatamente o que eu jogava, que era o Super Bomberman 4. A história começa quando o Bagular consegue se livrar de uma explosão no seu disco voador. E daí logo em seguida são convocados os 4 reis Bomber para vingar sobre Shiro e Kuro, que são enviados de volta no tempo junto com outros Bomberman, e eles voltam diversas épocas para no final lutar contra o Bagular. Os reis Bomber eles foram criados pelo Bagular e eles são muito parecidos com outras gerações de Bomberman, tanto na aparência, quanto no nome ou quanto nos ataques. Nesse jogo a gente pode jogar com os chefes no modo de batalha, e cada personagem tem um poder especial para lançar suas habilidades. E eu era simplesmente apaixonado, e hoje em dia eu nunca mais encontrei nenhum lugar, ou algum console, ou alguma coisa que me faça conseguir jogar esse jogo de novo. Eu era simplesmente viciado, eu adorava jogar batalha, escolher os personagens, as bombas, e tinha os poderes especiais, quanto mais tu conseguia pegar as cartinhas e tal, era incrível. E se vocês podem jogar, se vocês têm a oportunidade de jogar algum dia, joguem, porque é velho. Tem uma jogabilidade antiga? Tem. Mas é muito nostálgico e é muito legal a gente poder ver que a gente cresceu e ainda assim o jogo existe e o jogo tá lá, e com certeza vai ser a mesma emoção como se a gente estivesse jogando de novo com 5, 6, 7, 8 anos de idade. O próximo jogo que eu tenho pra falar, eu joguei muito depois dele ser lançado. Eu joguei no Play 2, no emulador que eu tinha, não foi no Super Nintendo, mas é um jogo que me dá muita nostalgia de jogar. Eu jogava quando era bem pequeno, eu tinha, sei lá, 10, 9 anos de idade. E faz muito tempo isso, faz 10 anos, um pouco mais de 10. E é um jogo incrível, eu já conhecia a primeira versão dele, que na minha visão é a primeira versão, porque esse aqui é um pouco diferente. E eu simplesmente me apaixonei, porque eu adoro coisas que encaixam e pecinhas e quebra-cabeças. E esse jogo é o Tetris, só que não é o Tetris normal, é o Tetris Attack. Ele é um jogo de quebra-cabeça, assim como eu já tinha dito, lançado em 1995. Ele foi desenvolvido pela Intelligent System e publicado pela Nintendo, também como os outros jogos, para fazer parte do Super Nintendo Entertainment System. No jogo, o jogador ele organiza os blocos coloridos correspondentes e linhas verticais ou horizontais para poder eliminá-los.
Os blocos eles sobem continuamente em direção ao topo do campo de jogo, com novos blocos sendo adicionados na parte inferior. Vários modos de jogo estão presentes, incluindo o Time Attack, que é por tempo, e o modo Multiplayer. O Tetris Attack foi muito bem recebido pela crítica por seu estilo gráfico, jogabilidade viciante e modo multiplayer, inclusive tiveram alguns que disseram que a versão japonesa era inferior à versão norte-americana. E o jogo foi tão viciante que ele foi seguido por muitas sequências e continuações e remakes em outras plataformas, e muitas delas usam hoje em dia o nome de Puzzle League ao invés de Tetris Attack. Tetris Attack é um jogo que mexe muito com os meus defeitos, porque eu sou muito perfeccionista e eu sou muito competitivo. E esse jogo ele simplesmente une essas minhas duas características na versão de um jogo, que é juntar pecinhas e deixar tudo retinho, tudo na vertical, na horizontal, e a competitividade que era quando eu jogava contra o meu irmão ou contra o meu pai, que inclusive eu já falei, é muito viciado em jogo. Então, simplesmente, eu era apaixonado por esse jogo. Infelizmente, eu não peguei a época dele no Super Nintendo, peguei só no PS2. Mas, pra quem não sabe, esse aqui é o controle do Super Nintendo e esse aqui é o controle do PS2. E eu era muito viciado, que chegava uma época que, claro, a jogabilidade era diferente. Eu simplesmente já não sabia em qual botão eu estava apertando de tão rápido que eu jogava, porque eu sou muito competitivo. Com certeza era muito diferente do que se eu fosse jogar no controle do Super Nintendo, mas não tem como a experiência ser diferente além do controle, porque o jogo é incrível em qualquer plataforma. Saindo um pouco da Nintendo, até porque eu já fiz muita propaganda para eles aqui nesse vídeo, a gente tem um jogo que é muito incrível, me dá muita nostalgia, assim como o quadro já diz, né, sessão nostalgia, porque eu jogava ele no PlayStation 2 junto com o meu irmão, a gente jogava muito contra um outro, né, até porque eu já disse que eu era muito competitivo. E esse jogo, ele era muito incrível porque ele não tinha uma jogabilidade comum dos outros jogos. A gente utilizava muito os botões L1, L2, R1 e R2 e o X, às vezes, quando alguém era muito bom para utilizar o botão X, e às vezes o Select, quando tinha algum power-up no meio da música. Você já deve ter percebido só pela música de qual jogo é. Eu tô falando de Guitar Hero 2, mas não é qualquer um, é o 2. O jogo ele disponibiliza escolher vários personagens, além de guitarras também pra gente tocar, e músicas já pré-selecionadas, rocks, obviamente, pra gente poder tocar, e também além do modo história, onde a gente constrói uma carreira do rock, onde a gente ganha notas pelas nossas apresentações, e também a clássica quando a gente perde de quebrar a guitarra e botar fogo. Eu sou simplesmente apaixonado por esse jogo. Eu comecei a jogar ele ali na época em que eu tinha uns 10, 11 anos, que é a época diferente em que a Nintendo fez parte da minha vida. Então, aqui em casa a gente gosta muito desse jogo, a gente é muito viciado. Tanto que teve uma época, eu acho que há uns 2 anos atrás, um ano atrás, que o meu irmão baixou algumas músicas da lista de músicas do Guitar Hero 2 para poder tocar no carro enquanto está viajando e tal. E foi uma coisa que deixou a gente muito nostálgico, porque a gente lembra da época em que a gente era, sei lá, umas crianças minúsculas jogando um jogo que a gente não sabia que daqui a anos a gente ia estar escutando ainda as mesmas músicas que tinha nesse jogo. E falando em música, a lista musical desse jogo é bem grande, deve ter umas 50 músicas por aí, talvez um pouco menos, mas eu não poderia deixar de citar aqui 3 das músicas que são mais nostálgicas pra mim quando eu escuto no YouTube ou tá tocando em algum lugar, que são Woman, da banda Wolf Mother, Mother, da banda Danzig, e, óbvio, Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, porque simplesmente é incrível e toda vez que eu escutar essas 3 músicas, principalmente a última, eu vou lembrar de Guitar Hero 2 sem, tipo assim, em 2 segundos, lembrei. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comenta aqui embaixo qual desses jogos que eu falei, ou quais desses jogos vocês jogavam, ou vocês ainda jogam, porque com certeza as pessoas ainda jogam esses jogos. Então, compartilhem também com as pessoas que, sei lá, aquele grupo da escola há 3 anos lá parado, compartilha lá, porque vai me ajudar muito e também talvez tenha alguém interessado em saber top 5 jogos que dão nostalgia nas pessoas, porque se pelo menos com um jogo desse você sentiu esse sentimento, sentiu essa nostalgia,
saudade da época que infelizmente não volta mais, eu consegui cumprir meu papel aqui, que era mostrar isso pra vocês. Também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, é tudo a mesma coisa aqui, ó, mesmo arroba Rainbow Lucas, com X no final, não com S nem com Z. Então acho que é isso, gente, muito obrigado mesmo pra quem assistiu até aqui, um forte abraço e até a próxima. Falou!